Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para mais uma aula. Agora é parasito, tá? Às vezes eu vou confundir o que eu vou estar aqui, parasita, imuno, mas vai dar tudo certo. A gente, firme e forte, a gente tá na luta. Entramos no mês de junho, então falta mais um mês, falta pouco pra gente terminar o semestre. Vamos então finalizar, depois a prova vai ser em julho. E se Deus quiser, semestre que vem, tudo se ajeita, né? Vamos ver como que vai estar a situação, as coisas, tá? Novamente estou com a técnica das aulas de 15 minutos, porque às vezes o Meet dá problema, às vezes a gente faz a aula lá e a aula não grava, então é um pouquinho complicado. Gente, a gente vai dar continuidade, então, aos nossos eumintos. O que são os eumintos? Um dia teve uma explicação lá da diferença de protozoários para eumintos, então nós estamos falando dos vermes. Os parasitos que se transformam em vermes. Falamos, os primeiros eumintos que falamos, parasitos eumintos que falamos, foi sobre a ingestão de ovos, né? Então, eumintos que são causados pela ingestão de ovos. E depois nós falamos de eumintos que são causados por larva, pela penetração do tecido cutâneo, né? Então, nas últimas aulas, eu falei do ancilostoma cânino, né? Do bicho geográfico. Falei do Strongyloides stercoralis, que também é bem complexo o ciclo, também é causado pela penetração da larva na pele, né? Falei lá que ele se transforma no intestino em fêmea partenogenética, e as fêmeas, ali dentro do intestino, ela libera os ovos eclodem, né, e liberam as larvas. Então, qual que é o diferencial? Que no exame parasitológico de fezes eu não vou encontrar os ovos, e sim as larvas rabditoides. Gente, agora hoje vou falar sobre a doença filariose linfática, também conhecida como elefantíase. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, ou até mesmo já viram essa doença, tá? Elefantíase, aquela que as pessoas têm uma característica de perna, de pé de elefante, grande, né, inchada, por isso que está relacionado a esse nome. Não é uma doença muito comum da região sul, tem uns ou outros casos, às vezes esses casos vocês podem encontrar pessoas que vêm dessa região aqui no sul, que tem essa doença, e é uma doença comum da região norte e nordeste, né? Então, é uma doença endêmica, Belém, Manaus, Recife, assim como a dengue é endêmica aqui em Maringá. Filariose linfática, ela é endêmica nessas regiões norte, tá? Aqui são microfilárias, né? Então, são as larvinhas aqui que vocês podem ver, tá? Apareceu aqui. Qual que é o agente etiológico dessa doença, né? Então, o agente etiológico dessa doença, o causador dessa doença é a Wuchereria bancroft, tá? É um nome bem difícil de falar, é a Wuchereria bancroft, que é o agente etiológico causador da filariose linfática, né? Esse é o nome da doença que nós vamos estar trabalhando, filariose, tá? E, gente, aqui também é causado por larvas também, só que não é através da penetração da pele. Então, aqui é causada pela picada de um mosquito, tá? Então, é larva, mas aqui já entra, então, a picada de um mosquito. É um euminto causado pela picada de um mosquito. Gente, um parasito, ele tem macho e fêmea. Ó, ele é delgado, ele é fino, ele é um pouco transparente assim mesmo, ó, opalino, translúcido e é revestido por uma cutícula, tá? Então eu tenho os vermes adulto, macho e fêmeas, aquelas características, fêmea sempre maior que o macho. E eu tenho então as larvas, que eu vou chamar aqui de microfilárias. O verme aqui é uma microfilária,
tá? Os vermes adultos são chamados de filárias e as larvas aqui são chamadas de microfilárias. Então, por isso que o nome da doença é filariose, tá? O verme adulto, ele consegue, ó, a fêmea consegue chegar de 8 a 10 centímetros, já o macho, 4 centímetros, né? Então, ó, consegue chegar um tamanho grande, né? Não tão grande que nem o ácaros. O ácaros é um parasito que chega no maior tamanho que nós estudamos até agora, que é causado pela ingestão de ovos. Então, aqui, de 8 a 10 centímetros a fêmea, tá, gente? Aqui, ó, esse é o verme. Tá? A microfilária, a larva, a gente só vê ela no microscópio, a gente não vê a olho nu, tá? As microfilárias. E aqui são a fêmea e o macho, ó, os vermes da Wuchereria bancroft, tá? É bem assim, fininha, tá vendo? Bem delgada, bem pequenininha. Por quê, gente? O ascaris, ele é mais largo, porque o local, o habitat dele, no nosso organismo, é no intestino. O intestino tem uma luz grande, né? A gente fala luz intestinal. Ele tem um canal grande, o intestino delgado, grosso, onde o verme consegue se alojar e se desenvolver. Já aqui, onde que é o habitat dessa doença, né? Então, aonde que esse agente etiológico, esse parasita, esse aumento se aloja no homem? Então, o habitat dele é nos vasos linfáticos. E vasos linfáticos, por isso que ele é bem delgado, bem fininho, porque ele se aloja ali nos vasos, tá? Dentro dos vasos e também nos linfonodos, né? Onde eles ficam enroladinhos, assim, né? Onde a gente tem mais números de linfonodos é aqui, ó, na região do pescoço, axila, região da virilha, tá? É onde a gente encontra maior concentração de gânglios linfáticos, né? Que a gente pode chamar de linfonodos. Gente, e qual que é o ciclo da doença? Ó, bem aqui nesse desenho a gente tem um resuminho do ciclo, ó, através então da picada de um mosquito específico, tá? Esse mosquito, então, está contaminado com a microfilária, com a larva. Essa larva, então, cai na corrente sanguínea, vai para o sistema linfático, e no sistema linfático que ela se desenvolve e se torna vermes adultos, né? Macho e fêmea. Então, aqui, ó, ocorre todo um ciclo dentro do mosquito, né? É um mosquito Culex. Então, como que esse mosquito se contamina? Picando um homem contaminado. Então, ocorre todo um ciclo, a maturação da larva ocorre aqui, tá? No mosquito, o mosquito pica o homem e injeta, então, essa larva já madura. Essa larva, então, cai na corrente sanguínea, tá? E nessa corrente sanguínea, ela vai para o sistema linfático. Então, no sistema linfático, elas vão se tornar vermes adultos, né? Macho e fêmea, tá? Ó. E em torno, assim, de 8 meses, os adultos, então, produzem as microfilárias. As filárias produzem, então, as larvas, as microfilárias, tá? E essas microfilárias, então, vão para a corrente sanguínea para que contamine outros mosquitos, né? Então, esse é o ciclo. Fala que aqui é um ciclo heteroxêmico, por quê? Porque eu preciso de dois organismos. Eu preciso do mosquito e eu preciso do homem para que essa doença se desenvolva, tá? Então, o habitat dessa doença, da filariose linfática, do agente etiológico, o Wuchereria bancroft, é nos vasos linfáticos. Então, a gente sempre trabalha com essa parte de habitat. Eu sempre trabalho com vocês. Olha, esse parasita se aloja onde? Esse aonde? Até foi questão da primeira prova. Então, por exemplo, lá na malária, os merozoítes se alojam nas hemácias, e é um dos motivos da causa da anemia, enfim. Mas então aqui eles vão se alojar e se desenvolver no sistema linfático, tá? Ó, a larva L3. Por que L3? É uma larva que já está maturada, que já se desenvolveu no mosquito, é um mosquito específico para essa doença, do Culex,
Então, a larva já sofreu maturação e no homem, da corrente sanguínea, ela cai nos vasos linfáticos. Aí migram para os linfonodos, transformam-se em vermes adultos e a partir daí, então, elas produzem as larvas, chamam microfilárias, né? E essas microfilárias voltam para o sangue. Então, esse é o ciclo. Gente, essas larvas estão no sangue para que os outros mosquitos piquem essa pessoa e se contamine, continue o ciclo. Só que essas larvas, é bem interessante isso, que eu até vou fazer uma questão sobre isso. Essas larvas, elas não se tornam vermes adultos. Essas larvas não se tornam, elas acabam morrendo, elas têm de 6 meses a 2 anos, elas ficam no organismo do homem, mas acabam morrendo. Ela não vai se tornar verme adulto. Ela precisa passar pelo mosquito. Ela precisa passar pelo mosquito para se tornar verme adulto, certo, gente? Então, os vermes adultos se reproduzem, liberam as larvas, e essas larvas estão ali na corrente sanguínea, podem até ficar até 2 anos ali na corrente sanguínea, para que os outros mosquitos piquem e se contaminem, mas essas larvas não se tornam vermes adultos, tá? Esses vermes adultos no sistema linfático, geralmente eles vão causar alguns sintomas, aí o homem vai entrar em tratamento e elas morrem. Elas podem morrer sozinhas, nosso sistema imunológico pode modular isso, ou também ela pode chegar a durar no homem, esses vermes adultos, até 8 anos, de 4 a 8 anos, e elas podem levar a óbito natural. Mas então, esses vermes adultos, eles ficam no organismo produzindo as microfilárias, né? Esse que é o prejudicial. Gente, a maioria dos casos são assintomáticos, tá? Quando o paciente tem um número pequeno de vermes instalados nos linfonodos ou nos vasos, essa pessoa então passa a ser assintomática e ela, com esses vermes, macho e fêmea, no sistema linfático, acabam produzindo as microfilárias e ela passa então, ela tem a doença, ela passa a ser portadora da doença, então ela passa a contaminar os outros mosquitos e assim ela mantém o ciclo. Uma pessoa que está assintomática, mas ela mantém o ciclo da doença, né? E em casos, então, de sintomas, quais seriam os sintomas? Vamos pensar. Se o verme está no sistema linfático, então, o que acontece? Linfoadenites ou adenites ou linfoadenopatias, né? O que é isso? Quando os linfonodos são atingidos, quando esses vermes de 10 centímetros se enrolam nos linfonodos, ó, inguinais, axilares, tá? Na região do pescoço, da virilha, na região do abdômen, tá? Nos inguinais e no abdômen. Então, quando atinge esses linfonodos, eles ficam inflamados, eles ficam até inchados, inflamados, e aí é um dos sintomas que faz com que o homem vá procurar um atendimento médico. Olha, doutor, estou aqui com alguns linfonodos inchados, inflamados, né? Então, esse é o primeiro sintoma. Pode ter febre, sim, claro, né? Então, temos um parasito ali. A febre é uma resposta inflamatória, vocês lembram? Né, lá na imunologia, febre é uma resposta inflamatória, né? É um resultado da resposta inflamatória. Gente, pode ter mal-estar, tosse, quando atinge o pulmão, as microfilárias, elas se alojam no pulmão, vou falar um pouco mais sobre isso. As larvas que são produzidas pelos vermes adultos, elas gostam de se alojar ali no pulmão, né? E, como eu falei, os linfonodos aqui, ó, ficam hiperatrofiados, dolorosos, né? Então, esses são os principais sintomas que levam o homem a procurar, né, um atendimento, né? Ó, em torno das filárias desenvolve-se grânulos e vermes calcificados. Então, os vermes, nosso sistema imunológico, ele consegue, então, calcificar esse parasita para que ele morra. Então, quando o sistema imunológico não dá conta, eles acabam sobrevivendo no nosso organismo. Mas, se for em pequenas quantidades, nosso sistema imunológico consegue matar, né, o parasita.